Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter essa companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vai ser um debate muito interessante. Nós vamos falar sobre a relevância da igreja local. E eu te faço uma pergunta. A sua igreja que você frequenta, ela faz uma diferença na sua vida, na sua comunidade, no bairro onde ela está localizada? A igreja ela deve fazer diferença e mudar a vida só de quem é membro e frequenta ela? Ou de alguma maneira ela tem que impactar o local geográfico, o bairro, a região, a cidade onde ela está localizada? Deveria ou não deveria? Vamos debater um pouco sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral, com ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, teólogo e músico, meu amigo pastor Del Cordeiro. Del, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer pra gente poder discutir esses assuntos. E eu acho muito legal, cara, a gente falar sobre isso num tempo tão de tantas denominações, tantas igrejas, num Brasil, né, se configura com igreja, com ruas. Tem uma rua que tem 20 igrejas, né, impressionante, uma avenida. Então, eu acho bacana a gente poder questionar, né, a relevância para o bairro, para o local porque quando ela está crescimento, inserida. querendo ou não, a gente não tem Muito como bacana. negar, e a gente vai debater um pouco isso, não tem como negar. Quando você tem maiores televisões do mundo, do Brasil pelo menos, falando com evangélicos, botando temas que tem a ver com evangelho, convidando pastores, programa, a gente pensa que isso pode ser uma bobagem, mas hoje você liga um programa desse de humor, de talk show, não sei o que, o cara faz humor, ele sempre vai mencionar um pastor. Antes ele nem tocava, porque nem sabia quem era pastor. Então assim, a relevância até na sociedade traz isso como pauta para humor, para debate, para novela, para produtos, para venda, para várias situações. E é interessante a gente falar um pouco de como isso está se configurando no Brasil, para falar também um pouco sobre a configuração dessa relevância da igreja, não só da igreja dos evangélicos, mas eu quero também falar muito sobre a igreja local. Hoje no Antenados recebeu ele que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, uma igreja muito relevante, conheço. Ele também é diretor do Seminário Sião, Seminário Integrado do Aperfeiçoamento de Obreiros. Estou falando do pastor Pedro Júnior. Pastor Pedro, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado mais uma vez por poder participar desse debate e com certeza esse assunto vai trazer esclarecimento a respeito desse papel que a igreja realmente tem e se realmente nós devemos estar tão envolvidos com isso em detrimento às coisas que poderíamos estar fazendo. É muito importante. Por exemplo, a igreja é um organismo somente espiritual? Ou ela tem que ter, por ela estar envolvida em coisa, ela tem que também ter um braço social que, enfim, tem algum envolvimento com a sociedade e as pessoas em si. Algumas pessoas falam, olha, não gosto de investir no social porque a igreja veio aqui para salvar. Nossa coisa é pegar e salvar as pessoas. A igreja local é só salvar as pessoas ou ela tem outras atribuições? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal, doutor em teologia, professor da Faculdade de Fato e também escritor, bispo Joel de França. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. A paz a todos os amados irmãos, os debatedores que estão conosco aqui. É um prazer estar novamente aqui. Na verdade, eu creio que a igreja, não só a igreja templo, a igreja construção, mas a igreja pessoa, ela tem que fazer a diferença, sim, em todo lugar. No trabalho, na sua casa, no seu bairro. O chamado de Deus é para fazer a diferença mesmo. Deus colocou a gente como luz para fazer a diferença nesse mundo. Quer igreja templo, quer igreja pessoa. Bem-vindo, pastor. Também recebeu ele que é pastor, presidente do Ministério Vinde, amados meus, também conselheiro da mesa diretora da Faculdade de Teologia Winterberg, pastor Javes Brito. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Prazer mais uma vez, André, estar aqui com todos vocês. Um abraço ao povo lá da Vinde, amados meus, da nossa sede em Aus, o povo de Vila Guimarães, o povo também lá de Itaperuna e também dos alunos do corpo discente e docente lá da Faculdade de Teologia Wittenberg. E por que não do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil, que nós estamos respondendo desde o ano passado. Que manda um abraço para você também, vocês têm aí. É um prazer falar desse tema. A Igreja do Senhor, ela é uma, vamos falar até em termos de denominação, igreja local, ela é uma comunidade empírica, concreta, inserida no meio de outras comunidades. Então a igreja, ela está sendo refletida e observada por outros. E quando nós, aquilo que retratamos do amor de Deus, né, de mudança de vidas, se nós nos fechamos dentro do nosso gueto isolado, a nossa doutrina ou a nossa mensagem, ela fica enganosa e não convincente para aqueles que ouvem.
Então eu creio que nós temos que fazer o nosso papel de igreja, revelar o amor a qualquer um, independente de fazer parte da igreja ou não, e deixar que o Espírito Santo faz a obra do convencimento. Não vamos entrar no papel dele, vamos fazer o papel de sermos os semeadores. E semear tem de várias maneiras, principalmente Jesus falou, tive fome, me deste de comer. Eita. Tive sede, me deste de beber. Então, é para todos. Ele não mandou fazer barganha, né? Se você entrar para a minha igreja, você vai receber. Se não entrar, tu não recebe. Isso não é amor de Deus. Verdade. Pastor, seja bem-vindo. Olha, deixa eu fazer, você pode participar conosco durante o programa, vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Deixa eu novamente fazer a pergunta que eu fiz no início. A sua igreja faz, qual a diferença que a sua igreja faz, onde ela está localizada? E eu não estou falando, eu sou da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus no Brasil. Não, estou falando da sua igreja local que você frequenta. Qual a diferença que ela faz na sua vida, na vida da sua família, na vida do bairro onde ela está localizada? Que é uma questão muito interessante. Anteriormente, e claro, a gente não tem como negar, a relevância das igrejas eu acho que tem só crescido. Só crescido. Antigamente, a igreja era referência para quem estava perdido. E aqui, como é que eu chego num lugar de tal? Olha, depois da igreja, tu dobra para a direita. Hoje, o pessoal fala, depois da igreja do pastor Jarvis, porque pelo menos já conhece o nome da igreja, da irmãzinha fulana de tal. A igreja ela é mais participativa na vida, no dia a dia das pessoas hoje, pelo crescimento, número de membros e tudo mais, ela é muito mais participativa. De outro modo, ela está muito mais aberta também e visível para quem está de fora analisar e entender se aquilo é coerente, se aquilo que estão falando, ensinando é verdade. Também tem esse outro lado. Antes, o que acontece lá dentro? A gente não sabe. Hoje está na televisão. Hoje até as coisas erradas estão também em televisão. Hoje está aberto para todo mundo ver e julgar e entender. E a pergunta que a gente faz é, a sua igreja faz a diferença? Porque me preocupa, pastores, hoje, e aí vamos iniciar já o debate, quando eu vejo muitas igrejas locais, aí quando eu estou falando de igrejas locais, é tempo com as pessoas que frequentam aquele templo. Próximas uma das outras, que para mim isso não é problema. Proximidade eu acho até bom. Tem que ter. Mas não somos concorrentes. Ainda bem que é melhor ter mais igreja do que bar, porque às vezes tem 10 bar lado a lado e a gente reclama de igreja lado a lado. Mas a minha questão é que quando essas igrejas estão próximas, ou na mesma rua, ou lado a lado, e elas começam a fazer a mesma coisa. Entende? Por exemplo, eu sou de uma igreja, eu sou da Assembleia de Deus, uma igreja que não, né, pentecostal, mas tradicional, histórica. E quando nós vemos aí, enfim, crescimento de novas igrejas, novos pensamentos, que igrejas neopentecostais, que trouxeram coisas fenomenais, como igreja tem que estar com a porta aberta sempre. Isso é fenomenal, isso veio com as igrejas neopentecostais. Não existia igreja, antes abria 8 da manhã, a igreja aberta. A igreja católica tinha um pouco disso. Mesmo que não tivesse culto, estava aberto para a pessoa ir lá fazer oração e tudo mais. Trouxe isso. Porém, essas igrejas, às vezes, trouxeram algumas doutrinas ou cultos em dias que não tinham culto na Assembleia. Poxa, aquela igreja está fazendo culto naquele dia e é um culto com essa temática. A gente nunca fez, mas eu vou fazer naquele mesmo dia, com a mesma temática, porque está enchendo. E a gente começa, ao invés de entender qual é a necessidade das pessoas locais, fazer o que a outra está fazendo, porque parece que a outra está dando certo, copiar. Né? E a gente começa a ter muitas igrejas fazendo a mesma coisa. E aí eu vejo qual é a relevância de igrejas que todas são iguais, estão fazendo a mesma coisa, e não cada um, né, dá um foco melhor nisso. Então, a gente tem isso nas denominações hoje, querendo ou não. Um tem um foco no ensino, outro tem um foco mais em libertação, outro tem um foco mais na oração, na busca da palavra. Enfim, hoje está ficando um pouco... E aí eu misturo um pouco homogêneo com heterogêneo, mas acho que homogêneo é muito parecido, não é isso? Saímos de heterogêneo para homogêneo, está muito homogêneo. Hoje eu entro numa igreja, porque eu acho bonito quando cada igreja tem a sua identidade, entendem? Então, me preocupa às vezes, hoje eu entro às vezes numa assembleia, ou talvez na igreja, e eu acho, poxa, isso aqui é igual a outra igreja. E eu sei, poxa, parece que está perdendo um pouco da sua identidade, e para mim, com perca de identidade, traz a perda aí de relevância. Como é que vocês entendem a relevância da igreja local? E nós temos Desculpa também... falar muito, que eu tinha que colocar para fora. Nós temos falado também, André, de ver assim, quem faz diferente, né, tá errado. Então, nós pecamos um pouco com a religiosidade. A religião afasta mais do que aproxima. Quer ver um exemplo? Eu estou aqui com a camisa verde e amarela, em tempos de Copa do Mundo, mas, na verdade, é de um departamento nosso, Rota Team, que é o departamento de adolescentes da nossa igreja. Se eu não colocasse essa camisa, eu não voltaria a pastorear lá. Não, só vai lá na Boas Novas, só tem que colocar essa camisa. Me deram a camisa ontem para que eu pudesse colocar. O que acontece? A gente tem que ter inteligência. Por exemplo, não que o folheto de evangelismo,
aquele folheto tradicional. Eu sou da Sociedade Bíblica do Brasil e nós vemos que ainda funciona. A palavra de Deus por si só, ela não precisa de ajuda. Agora, por exemplo, nós temos que também ter inteligência para pregar o mesmo evangelho com os mesmos princípios. Criatividade, né, pastor? Dentro de um mundo globalizado, dentro de um homem com novas possibilidades, com novas propostas. Então, nós temos que atualizar o método. Não o fundamento, mas o método. Nós podemos brincar com os métodos. Por exemplo, essa camisa foi feita com essa intenção que o departamento lá fez. Nós colocamos um telão gigante dentro da nossa igreja e estamos divulgando nas redes sociais para o pessoal ir ver o jogo lá na Vinde Amados Meus. Então, não é um momento sacro, não é um momento de culto, é um momento... Aí muitos questionam, poxa, ver jogo, isso é uma coisa mundana, é um mundo dentro da igreja, ver o jogo na igreja. Começaram a entrar pessoas da vizinhança. Brasil, gente. O pessoal chegou e falou assim, meu Deus, nós estamos numa comunidade, num bairro muito carente, um bairro dormitório de Nova Iguaçu. O pessoal falou assim, poxa, em Austin não tem um telão como esse. O pessoal começou a falar. Então começou a vir. E o pessoal está vindo. E aí o que nós fazemos? É um investimento tão pequeno, perto do que pode ocasionar. Aí nós incentivamos os membros a levarem alguma coisa para comer depois, para beber. E a igreja investe, também faz comes e bebes lá para depois do culto. Colocamos mesa de ping-pong para depois do futebol. Olha, está enchendo. Gente que nunca entraria na nossa igreja para um culto, mas entrou para assistir um jogo. Aí eu começo a observar, depois do primeiro jogo, segundo, terceiro, eu comecei a ver, pastores, que nos cultos de domingo, nos cultos de sábado, de quinta, eu vi pessoas que tinham entrado lá para ver jogo. E eles estão entrando. Porque eles começaram a ver, engraçado, esse povo crente é feliz. Esse povo crente prega contra pecado, mas eles são felizes, eles torcem também. Eles vibram, eles comemoram. Então começaram a ver uma outra faceta da igreja que é interessante. Porque em nome de uma espiritualidade, hoje eu concordo que a gente não pode mundanizar a igreja, mas o pessoal fala assim, estão enlarguecendo a porta, e a porta larga. Mas eu acho também que tem gente estreitando a porta. Não tem nem que enlarguecer, nem que estreitar. A porta do céu tem que ficar do mesmo tamanho. Deixa que o Espírito faz a obra. Né? Tem gente que também está estreitando. Dificultando o acesso de pessoas. É que tem gente que ainda está naquela parábola que Jesus disse, parabola, né? Parabola. Eu acho que a questão... É que o pastor fez capelania esportiva. Né? Nós já temos capelania esportiva. Justamente essa área aí, porque é uma estratégia maravilhosa, porque, na verdade, nós brasileiros, crente ou não, nós temos no sangue o futebol. Gostamos de futebol, gostamos de jogar uma peladinha, gostamos de ter o time da igreja. Essa é a realidade. Durante alguns anos foi proibido, não podia, era pecado, porque tinha muito parabola, tinha essas coisas. Muita gente pecava nessa época. Mas aí depois que se tornou notório, jogadores que jogam futebol, que são evangélicos, aí começou a briga. É interessante isso, né? Quer dizer, porque o cara é jogador, pode. Não, na verdade nunca foi pecado isso. O pecado é pecar contra Deus, contra as leis de Deus, mandamentos de Deus. E é uma estratégia maravilhosa. O pastor falou uma coisa certíssima mesmo. Abriu a porta da igreja para que as pessoas sintam-se à vontade de poder dizer, eu posso entrar naquela igreja ali, naquela igreja eu sou amado, naquela igreja ali eu participo, o pastor nos tratou bem, o pastor preparou o lanchinho, nem convidou a gente, mas tudo bem, mas preparou o lanchinho. Convidados. Amanhã. Não, mas sabe que é interessante, isso é maravilhoso. Por esse pastor, que é legal, quando nós quebramos um pouco de paradigmas e de religiosidade, cada vez mais a igreja vai se tornando relevante para... E aí, vamos lá. Relevante não para a comunidade gospel, não para a comunidade evangélica. A igreja ela tem que ser relevante, que é uma coisa interessante. A gente briga hoje em termos de luta para a igreja se tornar relevante para os crentes. Mas não para os crentes daquela igreja, para os crentes das outras igrejas, que olham para aquela igreja e falam, essa igreja está seguindo a doutrina. Só que ela tem que ser relevante sem se mundanizar, mas para a comunidade onde ela está. Isso que é uma coisa. Hoje a igreja está muito boa para crente, quer dizer, está começando, mudou muito, mas ela é muito boa para crente. Então o crente, essa é uma igreja. E quem olhava de fora, olhava como uma sociedade secreta. Sim. Gente, o que acontece lá dentro? Eu posso entrar? Porque eu cheguei de calça, não deixava nem eu entrar na porta. Então, assim, será que a quebra de paradigmas e, desculpe-me ao modo de colocar a terminologia, mas a flexibilização da doutrina. A contextualização. Contextualização da doutrina vai nos fazer ser mais relevantes e fazer uma diferença. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. O Antenados volta já já.